SageDVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira. Oi para você que está ouvindo o SageDVcast. Eu sou a Aline Pereira, do time de marketing do SageDV. Hoje eu estou aqui para conversar com o André Soares. Por favor, André, se apresente. Eu sou André Soares, sou professor de Direito Constitucional e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com a Flávia Fagundes, por favor, Flávia. Olá, meu nome é Flávia, eu sou formada em Relações Internacionais, professora de Relações Internacionais e doutora em Geografia Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, e como vocês sabem, desde o dia 4 de maio está ocorrendo no Brasil a CPI da Covid. Por isso, neste podcast, vamos falar sobre ela e entender um pouquinho do que está acontecendo no país. Antes de tudo, eu quero perguntar a vocês, o que é uma CPI? Qual pode ser o resultado de uma CPI e o que uma CPI implica? Bem, eu vou começar com essa questão conceitual. Bem, uma CPI, o que seria uma CPI? Como nós temos a tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, uma das funções do legislativo, das suas funções típicas, além de legislar, fiscalizar principalmente o executivo. No exercício do seu poder de fiscalização, o Poder Legislativo possui várias prerrogativas garantidas pela Constituição. Uma dessas prerrogativas é exatamente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito que é que é, digamos assim, um instrumento de exercício dessa competência de fiscalização presente em todas as democracias constitucionais, ou seja, não é algo específico do Brasil. Você tem algo que nós poderíamos chamar de CPI desde o Reino Unido até os Estados Unidos, enfim, todas as democracias constitucionais possuem esse instrumento, que é a formação de uma comissão de parlamentares destinados a investigarem um fato certo por um prazo determinado. Ou seja, é a forma como eles exercem a atribuição de conseguir informações e investigar algo que seja relevante, de impacto nacional, enfim, que esteja dentro de suas competências. Essa investigação é por prazo certo, como a gente sabe. Esse é até um ponto que tem pegado bastante fogo no atual contexto. E os seus desdobramentos são o seguinte: ela é uma comissão de inquérito do ponto de vista jurídico. Ela é uma comissão de inquérito, então ela faz as suas investigações, ao final o relator elabora um relatório que pode ser aprovado, reprovado, enfim, no final é necessário que ela tenha um relatório. Esse relatório é encaminhado para o Ministério Público, que tem a competência, estadual, federal, enfim, é encaminhado para o Ministério Público para que ele tome as devidas providências jurídicas. Abra uma ação penal, uma denúncia, enfim. Então, aí ele passa a bola para o Ministério Público. Isso é do ponto de vista da sua consequência jurídica. Só que como nós estamos falando de uma investigação que é levada a cabo, que é executada, no caso, pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, então a gente não pode dissociar as consequências jurídicas, essas consequências jurídicas previstas na Constituição, óbvias, de encaminhamento para o Ministério Público, também das consequências políticas que ela pode gerar, que ela gera. Então, as consequências políticas aí, essas podem ser das mais variadas. Então, tudo isso depende, na verdade, da vontade política dos atores que estão ali presentes no legislativo de atuarem aí, principalmente no sentido político, de consequências políticas para os envolvidos, para os fatos que forem descobertos, enfim, aí a possibilidade é, digamos assim, imensa. Professora Flávia? Sim, eu só gostaria de acrescentar
que essa CPI ela pode também ter consequências políticas do ponto de vista em relação à legislação, porque muita coisa tem sido levantada na CPI, como a própria questão de responsabilização médica em relação ao uso de medicamentos sem comprovação jurídica, né? Uma vez que há uma liberdade médica, mas traz essa discussão até onde fica essa liberdade médica e questões de regramento neste sentido, né? E até traz muito forte questões de regulamentação, até do ponto de vista de disseminação de fake news sobre assuntos de saúde pública, que também é um ponto bastante importante que nessa CPI trouxe que a desinformação, ela também é um elemento que causa mortes e traz essa questão, né? Até que ponto a liberdade de expressão se coloca, mas quando isso tem consequências para a saúde pública coletiva. Então, ela pode ter também desdobramentos legislativos na questão de novas regrações. Já que você entrou na parte da CPI da Covid, acho legal a gente comentar. Como vocês analisam a demora para a abertura dessa CPI? Então, Daí... a Pode ficar. demora, ela também se relaciona com a própria questão da relação da presidência com o Congresso, né? As negociações para essa CPI, ela foi bastante complexa, né? Até essa questão que entra agora dos governadores foi a junção do que já tinha sido demandado pelo senador Girão em relação a uma CPI que envolvesse os governadores, né? Então, foi todo um processo de negociação que foi bastante difícil, né, de ser concluído, de fato, de sair essa CPI, na qual o próprio STF teve que se manifestar, provocando o fato de ocorrer essa CPI, né? Então, o que nós vemos que, na verdade, o governo ainda tem, né, uma influência grande no Congresso, que dificultou bastante essas negociações e levando o próprio envolvimento do STF. Nessa linha colocada pela professora Flávia, que só para a gente pensar no histórico disso, o requerimento do senador Randolph Rodrigues, que vai ter como objeto investigações e omissões da União no enfrentamento da pandemia, em especial a crise da saúde pública do Amazonas, ele foi protocolado no dia 15 de janeiro de 2021. Esse protocolo, esse requerimento rolou pelos corredores do Senado Federal, quando o presidente do Senado Federal não estava, digamos assim, não estava instalando a CPI, por entender que a instalação da CPI estaria, digamos assim, sujeita à sua discricionariedade, o que gerou, o que fez com que fosse necessário que os senadores, no caso o senador Alessandro Vieira e o senador Jorge Cajuru, ingressassem com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal em 11 de março, com um pedido liminar que foi deferido no dia 8 de abril e referendado pelo plenário da Casa no dia 14 de abril, sendo que referendado pelo plenário da Casa no dia 14 de abril e no dia 13 de abril, o senador Eduardo Girão ele entra com outro requerimento, exatamente solicitando que mais, digamos assim, uma contra-CPI para incluir no objeto do requerimento do senador Randolph Rodrigues o desvio de recursos federais no enfrentamento da pandemia e ações e omissões de autoridades federais, estaduais e municipais. No caso, essas ações e omissões de autoridades estaduais e municipais, ela é retirada do objeto, porque
uma CPI no âmbito do Congresso Nacional só pode investigar aquilo que é de competência do Congresso Nacional, então ela não pode ferir a autonomia dos estados e dos municípios, então fica ali focada apenas no desvio de recursos federais que tenham sido recebidos por essas outras unidades da federação, estados e municípios. Mas a questão da judicialização aí, é interessante a gente chamar a atenção que nesse mandado de segurança, durante o tempo se gerou muita, enfim, as mais diversas interpretações, desde aquelas que acreditam que o STF proibiu o Bolsonaro de trabalhar, até a quem disse aí numa atualização que o STF tinha instalado uma CPI. Quando, na verdade, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição diz que, preenchidos os requisitos, e quais são os requisitos? O requerimento de 1/3 dos membros, apuração de fato determinado e prazo certo, não é uma prerrogativa do presidente da casa, seja do Congresso, do Senado, ou da Câmara dos Deputados, no caso aí do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, não é uma prerrogativa dele instalar ou não, mas é uma obrigação, até para assegurar o direito das minorias parlamentares dentro de uma democracia. Então, isso com certeza colaborou até mesmo para esse processo já de desgaste, de judicialização da CPI antes mesmo que ela começasse. Então, foi necessário aí esse mandamento, essa ordem do STF, instale, você não tem opção. Né? Então, só os primeiros capítulos aí dessa CPI. Sim. Flávio, eu queria que você comentasse um pouquinho do ponto de vista político, o que é a inserção dos municípios e dos estados, né, a tentativa, né, de inseri-los nessa investigação, do ponto de vista de estratégia política, o que isso representa, o que isso significa? Então, do ponto de vista de estratégia política, é uma tentativa do governo de secar a CPI. No sentido de que ela acabe se estendendo por um amplo período e leve ao seu desgaste e uma desidratação política da CPI. Porque se a gente levar em consideração que ela se estende durante todo o mês de maio e nós ouvimos 10 pessoas, né, nesse caso. E com a convocação, né, dos governadores, até hoje pela manhã eu via uma entrevista do senador Renan Calheiros sobre a possibilidade de mudar essa questão de convocação para convite, a qual ele não aceitou, né? Eles vão continuar sendo convocados, o que causa uma questão jurídica que acho que depois o André pode comentar. Então, no caso de trazer mais 9 governadores, isso também é uma tentativa de desviar o foco, tirar o foco do governo federal, trazer essa questão para discussão sobre corrupção no nível das unidades federativas, desviando esse foco do governo federal e esperando que aí a CPI se alongue mais por um amplo período, perca o foco e acabe se desidratando. Então, a estratégia do governo é levar com que a CPI perca o foco e demore um longo tempo. Então, existem algumas estratégias que eu vi nessa entrevista com o Renan Calheiros de tentar fazer com que isso não aconteça, seria até diminuir os tempos de perguntas dos senadores para que os trabalhos da CPI ocorram de uma forma mais rápida e aí seja possível ouvir mais testemunhas durante um dia, porque senão o prazo não vai ser possível de ser cumprido, 90 dias, levando em consideração que vai ter que trazer ainda mais testemunhas para ver a questão do governo federal e também os governadores, e aí poderia se estender por mais de 90 dias, o que poderia também
dificultar ainda mais os trabalhos da CPI. Então, a gente vê o governo agindo para tirar o foco, para colocar a questão dos governadores e tentando se isentar na CPI. Seria isso. André, você quer comentar sobre o que a Flávia falou? Como a gente está vendo, né, agora, a questão aí que vai ser colocada para o Supremo Tribunal Federal decidir, os governadores eles estão se articulando para entrarem com uma ação, uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF, questionando isso, é a questão de que, não é juridicamente falando, não é possível você convocar os governadores de estado. Convocar, você pode convidar. E qual é a diferença de convocar e convidar? Convocar impõe, digamos assim, que isso seja feito, que isso seja feito basicamente nos termos do Código de Processo Penal. Então, se eles são convocados a depor, se eles são convocados como testemunhas, no caso, eles seriam convocados como testemunhas sob compromisso. Então, isso dá a eles o que? A questão da obrigação de ter que falar a verdade, da possibilidade de ter que pedir habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, enfim. Então, de ser aplicado os procedimentos do Código de Processo Penal, que pode gerar até mesmo uma condição coercitiva, nos termos do artigo 221, parágrafo 1º do CPP. Então, entendendo aí a questão da autonomia dos estados e da autonomia dos municípios, uma CPI não pode convocar um chefe de governo, um chefe de governo estadual, até mesmo um chefe de governo municipal. E sequer CPIs do ponto de vista estadual, sequer as CPIs estaduais, aí pelo princípio da simetria constitucional, elas não podem convocar um senador. Então, até mesmo se eu vi uma discussão que haveria um requerimento do senador Randolph Rodrigues para convocar o presidente da República. Sim. Não pode. Uma CPI não pode convocar. O máximo que ela pode fazer é convidar chefes de governo, no caso estaduais e municipais, e convidar o presidente da República. E isso é uma determinação que vai vir lá do artigo 50 da Constituição Federal, quando diz que essas comissões podem convocar ministros de Estado e titulares de órgãos subordinados à presidência da República, que caso se recusem a eles, importam até no cometimento de crime de responsabilidade. Então, eu acredito que o STF vai apontar no sentido de que eles não podem ser convocados. Convidados, sim. Convidados eles podem ser, porque aí é um comparecimento, digamos assim, espontâneo. Mas como a professora Flávia comentou, tudo isso entra na estratégia de fazer com que a CPI não tenha foco, né? A princípio, ela já não tinha um foco muito estreito, ela já tinha um objeto muito amplo, ações e omissões do governo federal na pandemia, em especial com relação à crise do Amazonas, aí passa por oxigênio, vacina, cloroquina, vários assuntos, aí você coloca ainda agora a questão dos recursos federais na pandemia. A gente sabe que tem muito governador que está enfrentando processos, inclusive processos políticos, pedidos de impeachment e até julgamentos, impeachments, como no caso do governador do Rio de Janeiro, 2 processos de impeachment, se não me engano, apenas um relacionado a isso, do governador de Santa Catarina. Então, isso nos estados tem gerado também bastante polêmica. Então,
você aumenta a polêmica e no final é uma discussão de todos contra todos e você perde o foco. Sim. Sim. Até eu gostaria de acrescentar uma questão nesse sentido, né? Falando nos pedidos de impeachment, o Witzel mandou uma mensagem para o Randolph se dispondo a ir à comissão para dar esclarecimentos, né? Aí fica aquela questão, né? O Witzel já não tem nada a perder do ponto de vista político, né? Ele já foi abandonado por seus aliados bolsonaristas, né? Ele já foi, tipo, de certa maneira, dispensado, então ele poderia jogar o que fosse, né, na CPI, uma vez que ele já não tem mais o que perder. Então, alguns governadores querem ir, né? O próprio governador Dória, de São Paulo, quer ir, porque também querem se utilizar da CPI como um palanque político também. Então, você tem tantos governadores que não querem ir, principalmente acho que no caso do Amazonas, enquanto existem também governadores que querem ir. Né? Então, há uma disputa política bastante grande em relação à CPI também, porque muitos querem se utilizar como palanque político, pensando que vai ter eleição no ano que vem, né? Enquanto outros querem, né, distância da CPI. Então, tem várias disputas políticas nesse meio. Falando em polêmicas, eu vi que teve várias pessoas que mentiram descaradamente, foram descobertos como o ex-ministro da comunicação, acho que é isso, que deu uma entrevista à revista Veja e na mesma hora a Veja mostrou um áudio de que na CPI ele falou que não tinha falado uma coisa e aí a Veja na mesma hora mostrou o áudio onde ele afirma, ou a gente teve o caso lá do Nelson Tait também que disse não saber de nada, disse que não sabia, não lembrava de nada. Mentira em uma CPI pode dar algum problema político? Eu vi que teve até uma ameaça de prisão ali. Ele poderia ser preso naquele momento da CPI? Sim, ele poderia ter sido preso porque é um crime tipificado na lei das CPIs e ele poderia ter sido preso em flagrante ali, tanto ele quanto o ex-ministro Eduardo Pazuello, pelas declarações evasivas pela mentira que eles dão primeiro, né? E depois pelas declarações evasivas, pela falta de colaboração com o processo. No caso do ex-ministro Eduardo Pazuello, o habeas corpus preventivo que ele conseguiu no STF impedia ele de responder perguntas, dava a ele o direito de se manter em silêncio em relação a perguntas que pudessem incriminá-lo, e não em relação a perguntas que pudessem incriminar outras pessoas, apesar de que não me consta que ele tenha em algum momento ficado em silêncio, apesar de ter tergiversado bastante sobre alguns assuntos. Então, sim, podia ter tido prisão, mas as consequências políticas dessa prisão, professora Flávia. Não, sim. O presidente Omar Aziz, naquele dia, foi colocado diante de um dilema, né? Uma situação política bastante complicada, né? Enquanto alguns senadores pediam, né, que a presidência efetuasse a prisão do Fábio Weintraub, que estava mentindo, assim, descaradamente, né, podemos dizer. Mas politicamente, isso iria levar a CPI tipo, a um caos maior. Então, o presidente Omar Aziz percebeu que o cálculo político seria melhor, né, encaminhar a denúncia ao Ministério Público, como foi feito no caso do Fábio Weintraub, por mentir em testemunho, mas, assim, ter algum tipo de consequência, mas que não fosse uma prisão dada dentro do Senado.
Alguns senadores ficaram descontentes, né? O que também abriu, de certa maneira, né, a possibilidade para que outros viessem e também utilizassem a mesma prática na CPI. Né? E o que a gente observa também, do ponto de vista político e comunicacional? Né? Um amplo uso de media training. Né? Nós temos visto tanto o Eduardo Pazuello quanto aquela Mayra, que era secretária no Ministério da Saúde, altamente treinados em media training para dar respostas que saem do foco, que não respondem o que está perguntando e com táticas comunicacionais de passar ali alguma mensagem, né? Então, tem sido bastante complicado nesse sentido, esses media training, e a gente percebeu também o próprio atraso do Senado em relação às táticas comunicacionais utilizadas, né, por esse grupo político, e que o Senado agora tem tentado responder. Né? Na entrevista que eu vi com o Renan Calheiro, senador, coloca que eles vão passar os vídeos direto para eles responderem agora e não mais como estava sendo, o senhor falou, e ter também algum tipo de serviço de checagem no Senado em relação às notícias falsas, né? E também em relação ao que foi dito anteriormente e que agora muda de discurso. Né? Então, essa questão comunicacional, como ela é uma arma que é muito bem utilizada por alguns setores políticos, né? A gente está vendo também o Senado correr atrás, de certa maneira, para absorver essa questão das mídias hoje, né? Porque a gente tem visto a própria sociedade respondendo bastante à CPI, que tem uma afirmação, logo depois já aparece tanto nas mídias, né? A questão, olha, ele disse isso, mas em tal momento foi dito isso. Então, está tendo quase uma checagem simultânea nas mídias sociais, que é algo bastante novo, né? Então, a política vai ter que incorporar essa questão das mídias sociais também, né? Ao funcionamento da CPI, de alguma forma. Outro ponto, um ponto interessante aí, professora Flávia, é que se a gente for pensar, não é, essa CPI da Covid, aí o Senado, digamos assim, pisou na bola, não saiu preparado para isso, não se deu conta disso, os senadores, que é a primeira CPI que acontece no mundo nesse mundo das fake news, né? Nesse mundo das notícias falsas, nesse mundo do treinamento, nesse mundo do espetáculo, né? Por assim dizer. Porque nós já tivemos grandes CPIs na história na história da República desde 1981, desde 1988, pensando depois da Constituição, a gente vai pensar em grandes CPIs que tiveram culminâncias assim grandes, né? A gente pode pensar CPI do PC Faria, CPI do Judiciário, CPI dos Correios, do escândalo do Mensalão, apagão aéreo, bingos, fundo de pensão, Petrobras. E a última grande CPI que a gente teve foi exatamente, eu colocaria como a CPI dos Correios, 2005, que foi onde se desvendou o escândalo do Mensalão. Depois você teve a CPI da Petrobras, que aconteceu, mas já aconteceu meio que na esteira das operações da Polícia Federal, ela não teve tanto protagonismo. Então, a CPI ela era quase um instrumento esquecido na República Federativa do Brasil, um instrumento quase com cheiro da década passada, né? Então, você ressuscita agora a CPI num modelo da década passada, assim, e os senadores não captaram ali o que é uma CPI num contexto absolutamente diferente.
Sim. Exatamente. Só um Aproveitando o gancho. comentário que eu Pode queria comentar. fazer aqui, que a maior parte desses dos senadores, né, são pessoas com uma idade mais avançada, né? A gente percebe as próprias dificuldades dos senadores quando eles estão em home office, a questão tipo de equipamento, a falta de familiaridade, isso é muito perceptível nas participações remotas, né? E ainda são pessoas que estão acostumadas com uma forma antiga de política, na qual, naquele modelo anterior de CPI, na qual passava pelo filtro da opinião pública dos meios tradicionais de comunicação, o que não ocorre mais atualmente, né, com as mídias sociais, que você tem esse contato que é direto entre a representação política e o público. E os senadores, eles parecem ainda não estar familiarizados com o modelo de comunicação do século XXI. O Renan ainda fez, né, abriu no Instagram, Ele... né, faça uma pergunta. Sim, ele já tem alguma forma de interação. Mas isso já era perceptível desde as campanhas eleitorais, né? Que a gente via a direita tradicional e mesmo a esquerda bastante perdidas nas suas estratégias comunicacionais de mídia social e dessa comunicação do século XXI, né? Há uma disparidade muito grande de como esses novos fenômenos políticos, como a extrema-direita, ele se apropria dessa comunicação, enquanto setores tradicionais ficaram muito para trás nesse quesito. Sim. A gente até viu alguém, eu não lembro agora exatamente quem foi, mas a pessoa havia mandado uma mensagem com uma pergunta e depois outra pessoa fez a mesma pergunta durante a CPI e aí foi respondido com eu recebi essa pergunta ontem no WhatsApp. E a gente vê Assim, realmente essa. o despreparo está bastante latente. A Sim. gente fica até perguntando quem assessora essa gente, né? Sim, exatamente. Aproveitando o gancho ali das outras CPIs de corrupção, a gente viu nessa CPI, na verdade, nós já sabíamos que isso existia, mas era algo ainda não muito amplamente divulgado, que todo mundo, né, realmente tinha noção do que era, mas a gente descobriu nessa CPI várias comissões paralelas. O que são essas comissões paralelas, do ponto de vista político, qual é a intenção, né? Qual pode ser a intenção do governo federal com isso, com essas organizações? Uhum. Então, a gente tem visto que existia, no caso do Jair Bolsonaro, um gabinete paralelo, né? Que seria basicamente o que tomava as decisões em relação às políticas para o combate à pandemia, né? Não ligado propriamente ao Ministério da Saúde, mas um gabinete paralelo que teria Felipe Martins, assessores muito próximos ao presidente, próprio Silas Malafaia, né, com quem o presidente se aconselha regularmente, né? Isso nos mostra, né, uma característica de liderança que ela é muito autocentrada, né? Aquela característica de liderança política que tem uma dificuldade de gestão no geral, do ponto de vista de estabelecer uma política pública que tenha uma cadeia do ministério e para os seus outros órgãos, né? Aquela liderança política que confia somente num grupo que é muito próximo, né? A gente viu essa dificuldade muito grande no governo de ter uma relação com os ministros da saúde, né? No caso do Mandetta e do Taishi, isso ficou muito evidente, porque ali havia uma tentativa da presidência de comandar propriamente a política de enfrentamento à pandemia, né?
uma vez que qualquer governante não teria condições de fazer isso, nem do ponto de vista de conhecimento, preparo e todas as medidas necessárias, né? Então a gente vê, tipo, no caso do Brasil, não teve a instalação de uma secretaria especializada para o Covid, né? O que seria criado agora, né, com uma médica que é a doutora Luana, que tem um currículo bastante de acordo com a área, preparada, mas teve a sua nomeação vetada pelo Planalto, por defender medidas de isolamento social e ser contra o uso de cloroquina, né? Então ficou uma questão, no caso do governo, que é bastante difícil, porque para ter uma gestão, né, acertada da pandemia, teria que lidar com fatos científicos e pessoas que vão ter posições que são divergentes ao que o governo quer nesse momento, mas é a realidade que se impõe, né? E o governo parece ter dificuldade em lidar com esse viés científico, então ele se cerca, né, dos seus apoiadores mais próximos no processo decisório, né, que seria esse gabinete paralelo, né? Na verdade, ele desautoriza os seus ministros de saúde quando são técnicos, né? Essa relação com o Queiroga agora também tem sido um pouco difícil, né? Como no caso do Pazuello, que estava altamente alinhado com o governo, mas quando esse perfil é mais técnico, essa relação fica difícil e o governo se cerca desses mais próximos, que são esse gabinete paralelo. Que acaba validando, né, posições, autovalidando posições, enfim, internas, e assim a gente caminha. Não, e isso mostrou, né? Isso criou uma dificuldade ainda maior, né? Desse diálogo interministerial, que já é uma dificuldade recorrente, que não vem desse governo e não é uma questão própria só do Ministério de Saúde, né? Brasília já se falava há muito tempo que existem feudos, né? Cada ministério é um feudo que não conversa com o outro. E no caso de haver um gabinete paralelo, e aí não vão ter canais de comunicação mesmo, né? A não ser as interferências desses assessores em outros ministérios. E aí o que a gente viu, né? Uma total desarticulação, né? O governo conversando aqui com o Ministério da Saúde, de repente o assessor de comunicação, Fábio Weintraub, passa ali no meio e começa uma negociação sobre vacina, o que estava completamente fora do escopo, né? E outros ministérios que deveriam estar envolvidos nessa negociação, como o Ministério das Relações Exteriores e o próprio Ministério da Economia, ausentes dessas negociações, enquanto outros que não deveriam estar, estavam, né? Então isso piorou ainda mais essa desarticulação interministerial. E tu coloca, né, essa questão que já é difícil uma articulação entre os ministérios, e o que se tornou impossível ainda mais quando o governo age exatamente para não articulá-los, né? Sim. Então, chegou numa situação de absoluta falta de comunicação, e você tem aí essas vacinas que foram negociadas por um secretário de comunicação e um vereador. Então, mostra aí completamente fora de escopo. Sim. Pessoas que nem têm caneta, nem têm tinta na caneta para fechar questão sobre nada. Apesar de que quem tem tinta na caneta para fechar questão sobre nada nesse governo, que não seja o próprio presidente da República, né? Dada a sua tendência extremamente centralizadora de tudo, ao ponto de ter desautorizado ministros, como a gente viu no caso do Eduardo Pazuello, publicamente, né? Desautorizando a compra adiantada
das vacinas do Butantan. As vacinas, e aí entramos em toda a questão, né, de saúde. Tentativa de mudança da bula da cloroquina, negociação com a Pfizer, demora em compra de vacina, imunização de rebanho. Já se tem, de certa forma, embora ainda não tenha finalizado a CPI, já se tem essa noção de que isso realmente aconteceu, todo mundo sabe. O Bolsonaro já pode sofrer a punição sobre esse problema, né? Sim. Eu acho, na minha opinião, a CPI ela já tem material suficiente para provar casos de omissão, principalmente quando a gente tem a questão do Amazonas e a questão das vacinas, né? A própria secretária do Ministério da Saúde vai a Manaus um pouco antes, né? E como assim não percebe que haverá falta de oxigênio? E na questão das vacinas ficou evidente que o governo não quis, né, fechar os contratos, criou todo tipo de entrave para o início da vacinação, o que acabou ocasionando um número ainda maior de mortes, né? Agora tem saído vários estudos sobre quantas vidas poderiam ter sido salvas, né? Tem estudos que dizem que 80 mil idosos poderiam não ter falecido, né, se houvesse uma vacinação mais rápida. Então, do ponto de vista de responsabilidade, já é possível, né, com o que tem na CPI, mas se precisa, né, dar uma resposta mais consistente, né, à sociedade de tudo que aconteceu e essa conscientização maior. Do ponto de André? vista dessa responsabilização, na verdade, a CPI da pandemia aí, ela tem servido, na verdade, para elucidar fatos que todo mundo já sabia, né? E talvez aprofundar com mais propriedade, historicizar melhor, documentar melhor os fatos. Dia desse eu lia uma coluna sobre isso, que o grande desafio da CPI, um dos desafios da CPI no momento, é a materialização das provas de tudo que foi dito, de tudo que ficou evidenciado nos depoimentos. Sim. Só que aí a responsabilização. A gente pode pensar na responsabilização jurídica do presidente da República, e aí a gente lembra que o relatório final dessa comissão parlamentar de inquérito, apontando esses crimes, vai parar nas mãos do Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, que está de olho numa vaga no STF e que é muito difícil irá, digamos assim, agir no sentido de propor uma ação penal contra o presidente da República no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, do ponto de vista político, isso seria apenas mais evidências de crimes de responsabilidade, o que poderia gerar, talvez, alguma pressão no presidente da Câmara dos Deputados em destravar um processo de impeachment, que também não é simples, não é rápido, né? Nós vivemos isso em 2016, é um processo que começou no fim de 2015 e levou um longo tempo, vai pelo menos um semestre, aí de instalar a comissão, vai, volta, vota, vai para o Senado, enfim, não é um processo muito rápido e nós temos pressa. Nós temos pressa porque já estamos aí em 460, se aproximando dos 500 mil, e é difícil ver, no atual contexto, uma responsabilização dos envolvidos no curto prazo, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político.
Nesse sentido também tem uma ação que foi colocada por um grupo de advogados, né, pedindo o afastamento do presidente por inabilidade. Que o Bolsonaro não teria condições psicológicas, né, ele não teria condições mentais de conduzir, né? No caso dos Estados Unidos, isso já existe, né? Acho que chegou a ocorrer já um processo nesse sentido de questionar as faculdades mentais da presidência, né? Então, o que poderia ser uma via mais rápida, né, do que um impeachment. Mas é muito discutível que esse tipo de processo vá para frente, né? No caso, se talvez, né, as movimentações políticas de rua, né, como que houve esse final de semana, aumentarem e as bases no Congresso, o presidente perca ainda mais, né, levando em conta que a presidência também disponibilizou altos investimentos agora para os deputados, né, com várias emendas para garantir o seu apoio na Câmara. Então, assim, politicamente parece não haver ainda ambiente para um impeachment, né? Basicamente não. Talvez e o Bolsonaro ainda tenha um apoio bastante grande, né? E que se perpassa bastante na questão tipo de fake news, né? Vocês veem assim pessoas que tomam, né, cloroquina, ivermectina de maneira profilática, que até arriscam sua saúde com esse tipo de prática e não buscando vacinação. Eu acho que isso é uma questão que nós vamos ter que colocar enquanto sociedade, né? O risco de fake news para a saúde, né? Vacinação não é uma questão individual, é coletivo, né? Se a gente quer tirar um vírus de circulação, todo mundo tem que se vacinar, né? Aí fica, tipo, esses movimentos anti-vacina, né? A gente voltou a ter sarampo, né? O Brasil não tinha sarampo há muito tempo, voltamos a ter sarampo. Então, acho que muita coisa vai ter que sair dessa CPI também de discutir fake news. Algum tipo de regulação nesse sentido, né? Aí fica até como aqui estamos numa questão jurídica, para o pessoal do direito se colocar essa questão de regulação, né? E as suas implicações também com democracia. Sim, sem dúvida. E aí a gente entra num ponto sem fim Porque de regulamentação. é muito complicado, e até quando tem um governo que age nesse sentido, né, tirar o dinheiro para compras de vacina para a fabricação de cloroquina. O governo tentou na CPI colocar que essa cloroquina estava sendo enviada para as populações indígenas, o que já é enviado todos os anos por conta da malária. Mas aí, quando você olha os dados, vocês podem ver que ano passado não foi enviado, tipo, em 2019, não foi enviado cloroquina para as populações indígenas dessa forma, como foi agora, né? E o ponto que vão tentar trazer para a CPI, que eu vi hoje, é a questão das populações indígenas. Para se tratar de genocídio, é um ponto que se coloca em relação a alguma etnia, algum grupo social determinado. E a CPI vai tentar trazer a questão indígena, né? Sendo que Manaus teria sido também um experimento da imunidade de rebanho, e fora os experimentos que ocorreram, né, nos hospitais com a cloroquina, com até inalação de cloroquina. Né? E houve uma morte muito grande entre as populações indígenas, maior do que a população normal. Então, nós vimos alguns tipos de experimentos, né, durante essa gestão da pandemia, que certamente vai ter que ser apuradas responsabilidades, né? Não só da presidência, mas também de pessoas que estavam
envolvidas em atitudes que podem ser caracterizadas como criminosas, né? E experimentos, é importante a gente falar, a gente pode pensar, nós estamos enfrentando uma pandemia que não tem remédio nenhum, então, mas não se testam remédios assim, não é? Ficamos procurando, e ainda se está procurando a busca de um remédio e tentando se utilizar dos remédios que já existem, mas isso é feito dentro de um estudo, dentro de um contexto, dentro de um controle, dentro de um. Você sabe o que você está dando, para quem está dando, qual é a condição daquela pessoa, tem um acompanhamento intensivo. Não é assim a jogar para as pessoas. Isso é uma prática que a gente herdou da ciência, que a gente viu na ciência nazista, com as pessoas no campo de concentração. Então, se fizeram experimentos do contexto da pandemia, sim, mas num contexto absolutamente diferente, com protocolos, com controle, com acompanhamento, com todo um aparato de suporte que a gente não viu quando a gente veio aí, por exemplo, a nebulização de cloroquina, né? Cloroquina é um comprimido. Como é que você fez isso? É toda essa tentativa de negação da ciência, de se mostrar mais certo, né, do que a ciência. Sim, é a própria questão que a Aline trouxe antes de alteração da bula da cloroquina. A alteração de bula normalmente parte dos laboratórios, que através de experimentos e estudos percebem algo mais na bula e levam à Anvisa, né? Isso não pode vir de outro ente que não seja científico, né? O próprio fabricante da cloroquina não indica a sua utilização para COVID. Então, esses protocolos, eles são muito rigorosos, né? Os laboratórios gastam milhões com estudos científicos na área de saúde. Isso não pode ser feito a partir de um governo querer receitar uma medicação. Isso é inadmissível, né? Isso não tem nenhum mundo no qual isso seja uma prática que possa ser aceita. Uma pessoa qualquer, né, receitar um remédio. E ainda mais um remédio como a cloroquina, que pode ter efeitos colaterais graves, né? Era até um erro que ela fosse vendida antes sem nenhum tipo de controle. Então, fica essa questão hoje, né, que todo mundo se sente no direito de questionar esse saber técnico, né? É algo que a gente tem que rever também, essa questão tipo de automedicação, que é muito perigosa. Sim, sem dúvida. No exterior, eu acho que não se compra uma aspirina, né, sem receita, praticamente. É Eu nunca difícil. comprei remédio no exterior. É difícil. E aí, agora, só para fechar, uma dúvida muito pessoal. Flávio Bolsonaro, o que ele foi fazer lá? E ele podia estar na CPI sem ter sido convidado para ela? Ele Ele é pode invadir? senador. Mas ele não tinha sido convidado, né? Pelo menos foi o que eu li. Ele não foi. Ele é senador, e mesmo os senadores que não fazem parte, né, da CPI, alguns se inscrevem para fazer fala, e está tendo fala de senadores que não são membros da CPI. Enquanto senador, eu não sei se tem algo no regimento que não permite, mas eu acredito que Ele poderia ser. seja. Sim, mas o que a gente tem percebido no caso do Flávio Bolsonaro, né? Ele vai nos depoimentos que são mais controversos, né? E quando a tropa de choque do governo, aquele G7 ali, falha, o Flávio Bolsonaro vai lá para dar um Tumultuar. resguardo, né?
Assim, é praticamente aquela mensagem de que o governo está de fato apoiando aquela pessoa que está ali. Ele vai simplesmente para proteger. Ele é mais efetivo até em causar uma obstrução do que a tropa de choque que faz parte da CPI. A discussão tá muito legal, mas o tempo também, né? Obrigada, vocês dois, André e Flávia, pela participação. Se quiserem dar um tchau para os nossos ouvintes. Ok, muito obrigada, Aline, pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês desse podcast. Muito obrigada. Também agradeço o convite e foi ótimo a gente estar aqui falando sobre esses temas que têm agitado o país. O tema não tem fim, não é? Mas o podcast tem que ter. Sim. Então, exatamente. A gente encerra. Me despeço de você também, ouvinte do Sage TV. Muito obrigada por estar aqui em mais um episódio desse podcast. Logo volto para trazer mais conteúdos para vocês, advogados e advogadas do Brasil. Fiquem atentos no Spotify e YouTube. Até mais.